Como orar para o Espírito Santo? Acalmar a minha mente. Quando a mente começa a gritar, quando os pensamentos se atropelam uns nos outros e o coração parece pesado demais para continuar fingindo força, há um convite silencioso vindo de Deus. Muitas vezes, as pessoas acreditam que orar é apenas falar, pedir, suplicar, mas antes de qualquer palavra ser dita, existe algo ainda mais importante: perceber o que está acontecendo dentro de si. O Espírito Santo não se revela em meio ao barulho interno. Ele se revela quando reconhecemos que há um conflito acontecendo dentro da nossa própria alma. E é nesse ponto que tudo começa. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque a sua mente tem sido um campo de batalha. Talvez você tenha tentado se acalmar sozinho, respirado fundo várias vezes, tentado se distrair, tentado ser forte, mas nada parece funcionar. É como se houvesse um peso invisível pressionando seus pensamentos. E é aqui que o Espírito Santo age com sabedoria. Ele não força, não invade, não impõe. Ele chama, ele toca, ele desperta. É por isso que antes de qualquer oração, é crucial reconhecer o estado da sua mente. Pergunte a si mesmo: por que meus pensamentos estão tão altos? Por que minha alma está inquieta? Que medo eu tenho escondido bem no fundo, tentando parecer pequeno, mas que cresce sempre que fecho os olhos? Quando você reconhece esse ruído, algo sobrenatural acontece. Você começa a entender que não está sozinho na luta. Deus te trouxe até aqui porque Ele te vê cansado, sobrecarregado, lutando contra pensamentos que parecem maiores do que você. Mas nada é maior do que o Espírito Santo que habita em você. E é justamente nesse reconhecimento, nesse momento de lucidez espiritual, que o caminho para a oração verdadeira começa a ser construído. Acalmar a mente não significa ficar vazio, significa permitir que Deus ocupe o espaço onde antes morava a preocupação. O Espírito Santo não fala mais alto que o caos, ele silencia o caos. Ele não compete com a sua ansiedade. Ele toca na sua ansiedade e a desmancha como quem sopra o vento sobre uma chama descontrolada. Mas isso só acontece quando você se permite perceber o estado real da sua alma. Quando você admite que sozinho não consegue. Quando você tem coragem de dizer: Deus, eu preciso que o Senhor acalme o que eu já não consigo controlar. Esse primeiro passo é libertador. Porque o Espírito Santo se move quando existe sinceridade, quando existe verdade, quando existe vulnerabilidade. Ele não precisa de discursos longos, ele precisa de abertura. E tudo começa no momento em que você percebe que o barulho que está dentro da sua mente não é normal. Você não nasceu para viver inquieto. Você não foi criado para viver perdido em pensamentos que te ferem. Você foi criado para ouvir a voz de Deus, e quando essa voz se aproxima, o caos perde força. Se você está aqui agora, é porque Deus escolheu falar com você. Não por acaso, não por coincidência, mas porque a sua alma está clamando por paz e o Espírito Santo está pronto para derramar exatamente o que você precisa: descanso, leveza, segurança, direção. A oração começa quando você admite que não quer mais viver dentro desse turbilhão de pensamentos. E o Espírito Santo está aqui, esperando apenas esse simples gesto, a sua percepção, o seu reconhecimento, o seu Senhor, acalma minha mente. Quando Deus entra, onde nenhum pensamento consegue acessar, existem lugares dentro de você que ninguém vê. Lugares onde memórias antigas pressionam o presente, onde preocupações se acumulam como pedras empilhadas, onde feridas antigas continuam abertas, apesar do tempo ter passado. E muitas vezes é exatamente ali que a ansiedade se instala. Não porque você não tem fé, não porque você não ora o suficiente, mas porque existe um espaço interno que só o Espírito Santo consegue alcançar. Ele entra onde nenhum pensamento consegue organizar, onde nenhuma força humana consegue mudar, e onde nenhum conselho consegue tocar. Ele alcança o ponto exato onde dói. A mente é um território poderoso, mas também frágil. Quando pensamentos se tornam pesados demais, o corpo sente,
O coração sente, e até a fé parece ficar abafada. E é justamente por isso que a oração não é apenas uma prática espiritual. Ela é um socorro para a alma. Muitas pessoas tentam resolver o caos interno com esforço intelectual, tentando controlar pensamentos, reprimir emoções, ignorar medos. Mas o Espírito Santo age em uma dimensão completamente diferente. Enquanto você tenta lidar com tudo sozinho, ele se aproxima com uma calma que desarma, com uma presença que desconstrói o peso, com um amor que desfaz aquilo que você achava irreversível. A verdadeira oração começa quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Quando você percebe que existe um limite entre o que você pode fazer e aquilo que só Deus pode fazer. E nesse limite nasce a rendição. Não como desistência, mas como libertação. É quando você fecha os olhos e diz: Espírito Santo, eu não consigo chegar aí, mas o Senhor consegue. Essa simples frase já é uma oração profunda, porque tira o controle das suas mãos e coloca nas mãos de Deus aquilo que você não tem conseguido organizar dentro de si. Nesse processo, o Espírito Santo não te acusa, ele te compreende. Ele não te olha como alguém fraco, mas como alguém que precisa de cuidado, como alguém que está tentando ser forte há muito tempo, como alguém que precisa se apoiar num amor que não falha. E é esse amor que começa a acalmar a sua mente, não com pressa, não com cobrança, mas com ternura. Ele toca cada pensamento como quem reorganiza um jardim abandonado, devolvendo a vida aos espaços que você achava que estavam perdidos. Há momentos em que Deus permite o silêncio apenas para que você aprenda a ouvi-lo profundamente. Não para te punir, mas para te fortalecer. Porque quando o mundo inteiro faz barulho, a voz de Deus se destaca dentro de você. Essa voz diz: eu estou aqui. E essa presença começa a curar aquilo que você não tinha coragem de encarar. Quando o Espírito Santo entra nesses lugares escondidos, ele muda tudo. Ele desfaz medos, traz clareza, cura memórias, acalma batalhas internas que ninguém sabe que você enfrenta. Ele trabalha no invisível para transformar o visível. A oração que acalma a mente nasce desse encontro secreto, desse espaço onde Deus entra e você sente que algo começa a se reorganizar dentro de você, mesmo sem entender como. A sua mente encontra descanso não porque os problemas somem, mas porque você finalmente deixou Deus entrar onde antes você tentava resolver sozinho. Quando o Espírito Santo acessa o que ninguém mais pode tocar, o caos perde espaço e a paz começa a florescer. E é assim que a ansiedade se desfaz, não pela força, mas pela presença. O poder de nomear. Aquilo que tira a sua paz. A mente só encontra descanso quando a alma encontra verdade. E muitas vezes a verdade que você evita é justamente o que o Espírito Santo está tentando iluminar. A inquietação que você sente não nasce do vazio. Ela nasce de pensamentos que você ainda não reconheceu. Pensamentos que foram empurrados para o canto da alma, guardados com pressa, ignorados por medo, ou simplesmente esquecidos para não doer. Mas Deus não transforma aquilo que você esconde. Deus transforma aquilo que você entrega. Existe um momento na jornada espiritual em que você precisa parar e olhar para dentro com sinceridade. Não para se culpar, não para se julgar, mas para identificar o que está acontecendo de verdade. O Espírito Santo não trabalha com máscaras. Ele trabalha com transparência. Ele não age na ilusão. Ele age na realidade. E é por isso que existe tanto poder em nomear aquilo que tira a sua paz. Quando você diz: Senhor, isso aqui está me machucando, algo começa a se mover dentro de você. Algo se realinha. Algo se ilumina. A maioria das pessoas tenta orar pedindo paz, mas ora sem dizer o que realmente está causando a falta de paz. Pedem descanso, mas não abrem o coração sobre o que está roubando esse descanso. Falam com Deus, mas não mostram as feridas. Pedem alívio, mas escondem o peso. Só que o Espírito Santo trabalha de forma profunda. Ele não coloca um curativo sobre uma alma que ainda está sangrando. Ele cura na raiz. Ele desarma a dor no ponto exato onde ela nasceu.
Mas para isso, você precisa apresentá-la a Ele, nomeá-la, reconhecê-la. Não com medo, mas com fé. Quando você identifica o pensamento que te inquieta, você quebra o poder dele. Porque pensamentos não nomeados crescem, se tornam gigantes, parecem incontornáveis. E é por isso que, quando você diz em oração, Espírito Santo, eu estou com medo disso, ou Senhor, eu estou inseguro por causa daquilo, a alma respira de novo. A verdade, quando é colocada diante de Deus, já começa a ser curada. A clareza abre espaço para o agir divino, e de repente, aquilo que parecia enorme começa a perder força. O Espírito Santo não espera palavras perfeitas, ele espera entrega, ele espera honestidade, ele espera que você abra a porta daquilo que tem te consumido. A prática espiritual de reconhecer e oferecer os pensamentos ao Senhor é uma forma de libertação. É como colocar na luz aquilo que estava preso na escuridão interna. E quando a luz de Deus toca algo, esse algo muda. A dor perde domínio, a ansiedade perde o controle, a confusão perde o espaço que ocupava. Porque tudo que é colocado diante de Deus encontra transformação. Imagine o Espírito Santo como alguém que segura suas mãos com paciência, enquanto você mostra, uma por uma, as coisas que te tiram a paz. Ele não se afasta. Ele não te critica. Ele não diminui sua dor. Ele acolhe. Ele organiza. Ele cura. Ele respira junto com você, enquanto você revela o que estava guardado. Nesse movimento, você sente algo mudar dentro de si. Não é imediato, mas é real. Você sente que não está mais sozinho dentro da própria mente. Você percebe que existe uma presença guiando seus pensamentos para a verdade, reposicionando suas emoções para o equilíbrio, devolvendo ao seu coração aquilo que você achou que tinha perdido. Quando você nomeia o que te inquieta, você abre espaço para Deus agir. E quando Deus age, a paz começa a tomar forma. Uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro. Uma paz que cresce devagar, mas cresce com profundidade. Uma paz que vai se tornando abrigo, descanso, direção. E é nesse movimento de verdade e entrega que a mente encontra o caminho para a calma que você tanto busca. O convite para deixar Deus respirar em você. Existe um momento da oração em que as palavras já não conseguem carregar o peso da alma. Você fala, explica, tenta organizar o que está dentro de si, mas percebe que nada realmente se acalma. A mente parece ainda mais cheia, ainda mais rápida, ainda mais distante da paz que você busca. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de maneira diferente. Ele não espera que você tenha força, clareza ou habilidade para formular cada detalhe da sua dor. Ele só espera que você permita que ele respire dentro de você. A respiração é uma das linguagens mais antigas entre Deus e o ser humano. Nas Escrituras, ela aparece como símbolo de vida, de presença, de renovação. Quando Deus soprou o fôlego sobre Adão, ele não deu apenas vida física. Ele deu vida espiritual. Ele deu consciência, sensibilidade, conexão. E quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, ele estava inaugurando um novo tipo de respiração. Uma respiração que reorganiza aquilo que está em desordem, que ilumina aquilo que está confuso, que acalma aquilo que está inquieto. O Espírito Santo não age apenas nas palavras que você fala. Ele age no silêncio que você permite. Ele age nas pausas. Ele age no momento em que você respira fundo e diz internamente, vem Espírito Santo. Não é uma frase mágica, é uma entrega. É a autorização da alma para que Deus entre nos lugares onde você não consegue entrar sozinho. É o reconhecimento de que existe uma presença maior do que qualquer pensamento ansioso, maior do que qualquer preocupação, maior do que qualquer medo. A respiração guiada pela fé é diferente da respiração comum. Ela não é apenas física, ela é espiritual. Quando você inspira dizendo, vem Espírito Santo, você está abrindo a porta da consciência, está abrindo espaço interno, está permitindo que a paz comece a ocupar o lugar do caos,
E quando você expira dizendo "eu confio", você está soltando aquilo que não consegue carregar. Está liberando tensões invisíveis. Está dizendo para sua alma que ela não precisa lutar sozinha. Está afirmando que Deus está no controle, mesmo que você ainda não veja nada mudar por fora. Esse ato simples, repetido com sinceridade e fé, transforma ambientes internos que você nem sabia que estavam trancados. A respiração começa a reorganizar o ritmo da mente, a desacelerar pensamentos que corriam em direções contrárias, a trazer equilíbrio emocional onde antes havia desordem. E não é porque a respiração em si é poderosa. É porque o Espírito Santo aproveita essas pequenas aberturas para acalmar tempestades que você já não sabia como enfrentar. O silêncio também faz parte desse processo. Há um silêncio que machuca, que nasce da solidão. Mas existe um silêncio que cura, que nasce da presença. Quando você respira e descansa diante de Deus, esse silêncio se torna terapia espiritual. Ele não exige de você respostas. Ele não exige de você performance. Ele não exige que você esteja melhor do que está. Ele apenas acolhe. Ele abraça. Ele dá espaço para o Espírito Santo tocar áreas que você nunca soube expressar em palavras. Aos poucos, você sente que seus pensamentos se alinham. Não de maneira perfeita, mas de maneira mais leve. Você sente que o peito respira com menos peso. Você sente que a alma encontra um ritmo diferente, um ritmo que não nasce da ansiedade, mas da confiança. Um ritmo que lembra você de que Deus está presente, mesmo quando você não sente nada extraordinário. A paz não vem como explosão. Ela vem como sopro. Ela vem como respiração. Ela vem como presença. Quando você deixa Deus respirar em você, tudo se torna possível. A confusão começa a se dissipar. A mente encontra serenidade. A alma encontra descanso. E sem perceber, você se aproxima da calma que tanto buscava. Não porque você se esforçou, mas porque o Espírito Santo soprou onde você não alcançava. O encontro entre a sua fragilidade e a força de Deus. A mente humana tenta, a todo momento, esconder suas fraquezas. Existe uma tendência quase automática de esconder as inquietações, minimizar as angústias, empurrar para o fundo do coração aquilo que parece vulnerável demais. Só que a espiritualidade cristã funciona de forma completamente oposta. Deus nunca pediu perfeição. Deus pediu entrega. Deus pediu sinceridade. Deus pediu verdade. E é justamente no ponto mais frágil da sua mente que o Espírito Santo decide mostrar sua força. Quando você tenta carregar sozinho tudo o que sente, a alma se sobrecarrega. Os pensamentos se tornam densos, repetitivos, exaustivos. Eles começam a se comportar como ondas que batem no mesmo lugar sem parar. Você tenta ignorá-los, mas eles retornam. Tenta racionalizá-los, mas eles crescem. Tenta controlá-los, mas eles escapam. E é nesse momento que surge a grande revelação espiritual. A fragilidade não é um sinal de fraqueza espiritual. Ela é um sinal de que você precisa de Deus. A fraqueza não é o fim. Ela é o lugar onde a força de Deus começa. O apóstolo Paulo ouviu isso diretamente do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que aquilo que você tenta esconder é justamente o que Deus quer alcançar. Os pensamentos confusos que você tenta organizar sozinho são exatamente os lugares onde o Espírito Santo quer entrar e colocar ordem. Deus não foge da sua confusão. Deus não se assusta com a sua ansiedade. Deus não rejeita o que em você ainda é frágil. Ele se aproxima. O encontro entre a fragilidade humana e a força divina não acontece quando você está no seu melhor. Acontece quando você está no seu limite, quando o cansaço pesa, quando a mente parece um redemoinho, quando o coração se sente pequeno diante dos desafios, quando a alma não sabe mais onde se apoiar. É nesse momento que você percebe que não precisa fingir. A oração verdadeira nasce da sinceridade, não da performance. Ela nasce quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Quando você apresenta suas fragilidades a Deus, algo muda por dentro. Não porque o problema desaparece, mas porque você deixa de carregá-lo
com as próprias mãos. A entrega abre caminho para que o Espírito Santo toque as áreas mais sensíveis da mente. A fragilidade se torna janela. A vulnerabilidade se torna acesso. A limitação se torna oportunidade para experimentar a força de Deus de um jeito que você nunca experimentou antes. Muitos acreditam que a oração deve ser sempre forte, sempre firme, sempre inabalável. Mas existe um tipo de oração que é ainda mais poderosa, aquela que nasce de um coração cansado e sincero. Aquele momento em que você não tenta mais parecer forte. Aquele instante em que você não tenta esconder nada. Aquele ponto em que você apenas diz: Senhor, eu estou frágil. O Espírito Santo encontra portas abertas nesse tipo de oração. Ele se move onde existe verdade. Ele age onde existe rendição. A ferramenta espiritual que transforma essa fragilidade é simples: apresentar a Deus exatamente como você está. Não negar o medo, não negar a ansiedade, não negar a confusão, não negar o cansaço. Apenas dizer: aqui está, Senhor, eu entrego. Deus transforma aquilo que você entrega. Deus dá força onde você admite fraqueza. Deus cura o que você permite que Ele toque. A fragilidade, quando colocada nas mãos de Deus, se torna solo fértil para a paz. Ela se torna terreno onde a graça cresce. Ela se torna espaço para que o Espírito Santo reorganize a mente, fortaleça o coração e renove o espírito. A fraqueza não te derruba quando você a apresenta ao Senhor. Ela te levanta, porque Deus coloca sua força onde você assume que precisa dele. É nesse encontro entre a sua vulnerabilidade e a força de Deus que a mente começa a ser acalmada. Nada muda por fora imediatamente, mas tudo muda por dentro. A alma respira, o coração descansa, a esperança renasce e a presença de Deus se torna mais clara, mais real, mais próxima. A fragilidade não te diminui, ela te leva direto ao lugar onde Deus quer te fortalecer. O poder da repetição santa, quando a mente insiste em voltar ao medo. Às vezes não é o coração que duvida, é a mente que insiste em voltar para os mesmos lugares de insegurança, para as mesmas memórias que machucam, para os mesmos cenários de medo que já conhecemos de cor. Por isso, diante de algumas situações, a oração precisa ser repetida. Não porque Deus não ouviu da primeira vez, não porque falta fé, mas porque a nossa mente ainda está aprendendo a obedecer aquilo que o Espírito Santo já revelou ao coração. É como uma alma que, sem perceber, escapa dos trilhos e precisa ser gentilmente colocada de volta no caminho certo. Toda vez que a ansiedade aparece, toda vez que os pensamentos disparam, toda vez que o medo tenta se vestir de verdade, você está tendo uma oportunidade sagrada de reposicionar a sua alma e dizer: não, meu pensamento não governa a minha fé. É a minha fé que governa o meu pensamento. E é exatamente por isso que Deus permite que certos pensamentos se repitam. Não para te aprisionar, mas para te ensinar a redirecionar a sua mente, para mostrar que você não está mais sozinho na batalha interna, que agora existe alguém dentro de você que te guia com firmeza e paz. A repetição santa é como quem conduz um trem de volta aos trilhos depois de uma curva perigosa. Não é uma correção brusca, não é um grito, não é um castigo. É um gesto suave, paciente, constante. Deus sabe que, por natureza, a mente humana não se rende de uma vez só. Ela aprende aos poucos. Ela se ajusta no ritmo do espírito. Ela se acalma conforme percebe que existe segurança nele. É por isso que repetir uma frase, uma oração curta, uma verdade espiritual, não é sinal de fraqueza, é sinal de alinhamento. Cada vez que você declara algo inspirado pelo Espírito Santo, você está educando sua mente a deixar o medo e abraçar a fé. Você está trocando pensamentos que te aprisionam por palavras que te libertam. Você está lembrando sua alma de quem a conduz. Porque às vezes, antes de Deus mudar uma situação, Ele precisa mudar o fluxo interno que controla como você enxerga essa situação. E existem duas frases simples, mas profundamente espirituais, que você pode repetir toda vez que sentir o peso da confusão ou a pressão do medo.
A primeira é: Espírito Santo, ocupa o lugar do meu medo. Essa frase é um pedido e uma rendição ao mesmo tempo. Ela reconhece que o medo só tem poder onde Deus ainda não foi convidado a habitar. E quando você repete isso, você está abrindo espaço, você está limpando a sala interna, você está dizendo: seja o centro, Espírito Santo. Senta onde o medo tentou se sentar. A segunda frase é: traz tua paz onde há confusão. Ela funciona como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. A confusão não precisa ser combatida. Ela só precisa ser iluminada pela paz que vem do alto. E quanto mais você repete essas frases, mais sua mente volta para o trilho certo, mais sua alma reconhece o caminho, mais seu interior começa a respirar novamente. Porque a repetição santa não é fraqueza, é treinamento espiritual. É assim que Deus reeduca sua mente para viver em paz, mesmo quando o mundo insiste em te puxar para o medo. A batalha é invisível. Por que a ansiedade aumenta? Justamente quando você tenta orar é estranho, não é? Justamente quando você decide orar, quando finalmente encontra um minuto de silêncio, quando tenta aquietar a alma para falar com Deus, é nesse exato momento que a ansiedade parece aumentar. A mente começa a correr, o coração acelera, os pensamentos se embaralham, e você se pergunta por que isso acontece, como se houvesse algo errado com a sua fé. Mas, na verdade, o que você está vivendo é uma batalha invisível. Quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais aquilo que tenta te afastar se agita. A ansiedade não aparece porque você está fraco. Ela aparece porque você está entrando em território espiritual profundo. É como acender uma luz num quarto que estava escuro há muito tempo. A poeira começa a voar, não porque você fez algo errado, mas porque a luz expôs o que estava escondido. A oração mexe em lugares que a ansiedade quer manter fechados. E é por isso que nos primeiros segundos tudo parece piorar. Não é retrocesso. É sinal de que algo dentro de você está sendo confrontado pela presença de Deus. A ansiedade aumenta na hora da oração, porque a alma, acostumada ao barulho, estranha o silêncio. Acostumada ao controle, teme a entrega. Acostumada ao medo, resiste à presença de aquele que traz paz. A mente quer continuar acelerada, quer continuar tentando resolver tudo sozinha, quer continuar planejando, imaginando cenários, criando preocupações. Mas a oração exige o oposto. Exige entrega, exige pausa, exige confiança. E é justamente nessa transição, entre o que você sempre fez e o que Deus quer te ensinar a fazer, que a ansiedade se manifesta. Ela aparece como um último esforço para te manter no velho padrão. É como um inimigo desesperado, que percebe que está perdendo o território e tenta usar o que tem para te desestabilizar. Mas quando você permanece, quando você respira fundo, quando você decide ficar ali mesmo sentindo tudo isso, algo lindo começa a acontecer. A ansiedade perde força, porque ela só é forte quando não é enfrentada. Ela só domina quando você se afasta da presença. Mas quando você permanece na oração, mesmo sem sentir nada, mesmo confuso, mesmo inquieto, você está vencendo uma batalha espiritual que muitas vezes nem percebe. É por isso que Deus não te pede perfeição na hora de orar. Ele te pede presença. Não importa se o coração está acelerado, se a mente está barulhenta, se você sente que não consegue se concentrar. O que importa é que você não desistiu. Porque cada vez que você ora em meio à ansiedade, você está dizendo: eu escolho Deus mesmo quando meu corpo diz o contrário. E isso é poder espiritual. É assim que fortalece a alma. É assim que aumenta a sensibilidade ao Espírito Santo. É assim que o medo perde domínio. Às vezes Deus permite que a ansiedade apareça na hora da oração para te mostrar aonde Ele quer te curar. Não é para te afastar da presença, é para te empurrar ainda mais para dentro dela. Porque a paz verdadeira não nasce na ausência do caos, mas no encontro com Deus em meio ao caos. E quando você entende isso, a ansiedade pode até tentar te encontrar na oração, mas ela nunca mais vai te dominar. Porque agora você sabe, ali naquele momento em que tudo dentro de você parece agitado,
é exatamente onde a batalha está sendo vencida. A presença que envolve. Como sentir o Espírito Santo no meio da confusão mental. Sentir o Espírito Santo no meio de uma mente confusa parece impossível. Quando os pensamentos estão acelerados, quando a alma está cansada, quando tudo dentro de você parece barulhento, surge aquela sensação de que Deus está distante, como se a presença dele dependesse do seu silêncio interior, da sua calma, da sua concentração. Mas a verdade espiritual é muito mais profunda e muito mais consoladora. O Espírito Santo não precisa que a sua mente esteja perfeita para se manifestar. Ele se move justamente nos lugares em que você não consegue chegar sozinho. Ele não espera você se acalmar para então se aproximar. Ele é aquele que se aproxima para te acalmar. E quando você entende isso, começa a perceber que a confusão mental não é um obstáculo para Deus. É um convite para que Ele envolva o seu coração com uma presença que não depende de circunstâncias, sentimentos ou performance espiritual. Muitas vezes, você tenta sentir algo durante a oração e acredita que, por não sentir, Deus não está agindo. Mas essa é uma das maiores mentiras que a ansiedade tenta contar. O Espírito Santo é mais profundo do que qualquer sensação emocional. Ele não se limita ao que o corpo interpreta. Ele se move em níveis que a mente não é capaz de medir. E é por isso que, mesmo quando você está confuso, cansado, angustiado, ele continua presente. Às vezes, ele está ali tão forte, tão perto, tão real, que a confusão interna é justamente o sinal do que ele está reorganizando. Quando Deus entra em um lugar bagunçado, a primeira coisa que acontece é movimento. E movimento, para a alma, às vezes parece agitação. Você sente como se não conseguisse focar. Sente que os pensamentos estão em guerra. Sente que a paz está distante. Mas essa sensação não é a ausência de Deus. É o sinal de que Ele está reorganizando o que o medo desorganizou dentro de você. Sentir o Espírito Santo, portanto, não é sobre perceber algo diferente, mas sobre reconhecer que a presença dele não depende da sua condição emocional. A presença dele é constante, é fiel, é firme, é profunda. O que você pode fazer nesse momento não é tentar sentir algo, mas permitir que ele te envolva mesmo quando você não compreende o que está acontecendo. Basta uma frase simples, dita com sinceridade, para abrir espaço para ele no meio do caos. Espírito Santo, fica comigo aqui dentro dessa confusão. Não é uma frase bonita, é uma frase verdadeira. E Deus responde à verdade. Quando você diz isso, mesmo sem emoção, mesmo sem brilho, mesmo sem sentir nada, você está entregando ao Espírito a parte mais difícil da sua alma, o lugar onde você não tem controle. E é ali, exatamente ali, que ele começa a agir. Com o tempo, algo silencioso acontece. Não é um arrepio, não é um sinal extraordinário, não é uma visão. É uma suavidade, uma leveza, uma respiração que entra diferente, uma sensação de que, mesmo que o mundo esteja pesado, algo dentro de você ficou mais leve. Essa é a presença que envolve. É o Espírito Santo se movendo devagar, com paciência, com cuidado, como quem arruma uma casa sem fazer barulho. Ele toca o que te aflige sem pressa. Ele ilumina o que você escondeu por muito tempo. Ele consola sem exigir esforço. Ele cuida sem exigir explicações. Ele traz paz antes mesmo que você perceba. E quando você se dá conta, a confusão mental não desapareceu por completo, mas perdeu o poder de te dominar, porque agora existe algo maior ocupando o centro do seu coração. A presença que envolve, a presença que sustenta, a presença que transforma. Mente renovada, colocando em prática a paz que Deus derrama. Depois que o Espírito Santo toca a sua mente, algo muito profundo acontece. Você sente um alívio, uma suavidade, uma clareza que não é humana. É Deus dizendo, eu estou aqui. Mas existe um ponto que muitos não percebem. A paz que Deus derrama não é um momento isolado. Ela é um convite para uma nova forma de viver. A mente renovada não nasce apenas de um encontro espiritual,
mas da decisão de transformar esse encontro em prática diária. Porque paz não é um evento. Paz é construção, é escolha, é manutenção. É um jardim que precisa ser regado todos os dias. E quando você entende isso, começa a perceber que aquilo que Deus faz por você em um momento de oração precisa ser sustentado nas pequenas atitudes que você toma depois. Há coisas simples, quase invisíveis, que vão moldando a sua saúde emocional e espiritual. E uma delas é filtrar o que você consome. A mente é como um campo fértil. Tudo o que entra, cresce. Se você alimenta esse campo com preocupações, notícias negativas, conversas destrutivas, comparações, murmurações, naturalmente sua paz será sufocada. Mas quando você escolhe alimentar sua mente com aquilo que traz vida, louvores, mensagens inspiradoras, histórias de fé, palavras que edificam, você começa a perceber que a paz do Espírito Santo encontra mais espaço para permanecer. Não porque ele dependa disso, mas porque a sua alma precisa de ordem para descansar. Paulo disse em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Ele estava dizendo, a mente precisa ser guiada, ou ela será dominada. Outro ponto crucial é evitar conversas tóxicas. Às vezes você se sente drenado, pesado, ansioso e não sabe por quê. Mas, se observar com honestidade, verá que certas pessoas, certos ambientes, certos diálogos roubam sua energia espiritual. Não é sobre rejeitar ninguém. É sobre proteger aquilo que Deus está reconstruindo dentro de você. Uma mente renovada sabe reconhecer quando uma conversa alimenta ou destrói, quando uma presença inspira ou corrói. E quando você escolhe se afastar do que suga, você cria espaço para Deus soprar vida, onde antes havia desgaste. Criar ambientes de adoração também é uma prática poderosa. Não precisa ser algo elaborado. Às vezes é apenas acender uma luz suave, colocar um louvor tranquilo, deixar uma Bíblia aberta, separar um canto do quarto onde você simplesmente respira e lembra: Deus está aqui. A adoração não é um evento, é uma atmosfera. E quando a sua casa carrega essa atmosfera, até os dias mais difíceis ficam menos pesados. A meditação em versículos é outra chave silenciosa que transforma a mente. Não é decorar a Bíblia, é deixar que a Bíblia decore você. Quando você medita, por exemplo, em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Algo dentro de você é reposicionado. A palavra entra, acalma, ilumina, sustenta. Meditar é permitir que a verdade de Deus ocupe os espaços onde antes moravam dúvidas e medos. E tudo isso aponta para algo essencial: fortalecer a sua identidade em Deus. A mente só encontra paz quando entende quem é. O Espírito Santo não trabalha para te fazer sentir algo, mas para te lembrar de quem você é: amado, guardado, escolhido, sustentado. Quando essa identidade se firma, as tempestades externas perdem força. A paz deixa de ser um momento e se torna um estado interno moldado por escolhas diárias. No fim, renovar a mente não é viver sem batalhas, mas perceber que mesmo no meio delas, você está construindo uma vida alinhada ao que Deus derrama sobre você. É a prática diária que sustenta aquilo que a oração desperta. É fazer da presença de Deus não um refúgio temporário, mas um estilo de vida. Porque paz não é evento, é construção. E uma vez que você aprende a edificá-la, ela passa a habitar você de um jeito que nada no mundo consegue remover. A oração que acalma a mente toca o céu e atrai a presença do Espírito Santo. Chegamos ao momento em que tudo aquilo que você ouviu, sentiu e compreendeu ao longo desta jornada se entrelaça em um único ponto: a entrega. Cada reflexão, cada respiração, cada verdade que o Espírito Santo trouxe até você, construiu um caminho silencioso dentro da sua mente. E agora, você está exatamente no lugar onde Deus queria te conduzir.
Esse é o instante em que a fé deixa de ser apenas entendimento e se torna descanso. É aqui que a presença de Deus deixa de ser ideia e se torna realidade. É neste momento que o Espírito Santo se aproxima como quem segura o rosto de alguém cansado e diz: agora respira, porque eu estou com você. Tudo o que você enfrentou, tudo o que te inquietou, tudo o que tentou roubar sua paz, nada disso é grande demais para Deus. A mente que antes parecia perdida está sendo recolocada no lugar. Os pensamentos que pareciam fora de controle estão sendo reorganizados pelo toque suave do Espírito Santo. É como se Deus estivesse tirando cada peso, um por um, e colocando em suas mãos aquilo que realmente importa, a certeza de que Ele cuida, Ele guia, Ele sustenta. E quando essa certeza entra, o coração começa a repousar em um tipo de paz que não depende das circunstâncias. A paz que vem do alto. A conclusão desta jornada não é um fim, mas um começo, porque aquilo que o Espírito Santo começou dentro de você precisa ser cultivado nos seus próximos passos. E você não está caminhando sozinho. Cada palavra, cada reflexão e cada silêncio foi uma forma de Deus aproximar o seu coração do dele. Ele não abandona, ele não desiste, ele não falha. Mesmo quando você sente que está caminhando no escuro, ele continua ao seu lado, reorganizando o que está confuso, iluminando o que está oculto, fortalecendo o que está frágil. A presença dele não depende do seu sentimento. Depende da fidelidade que ele carrega desde sempre. Agora é o momento de orar. Uma oração curta, humana, honesta e celestial. Porque Deus não precisa de discursos. Ele precisa apenas do seu coração aberto. E quando você ora com sinceridade, o céu se inclina para ouvir. Espírito Santo, eu te entrego agora tudo o que pesa na minha mente. Toma o lugar das minhas preocupações e derrama sobre mim a tua paz. Aquieta os meus pensamentos, silencia os meus medos e enche o meu coração com a tua presença. Que o teu sopro traga descanso, clareza e confiança. Fica comigo, Espírito Santo. Fala comigo. Acalma a minha alma. Em nome de Jesus, amém. Fique alguns instantes em silêncio. Respire com calma. Sinta a paz que está chegando. Ela não vem de você. Ela vem dele. É o Espírito Santo pousando sobre a sua mente e fazendo aquilo que só Ele pode fazer. É Deus restaurando o que estava abalado. É Deus fortalecendo o que estava fraco. É Deus mostrando que mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando em cada detalhe. E enquanto o último fio de inquietação se dissolve, lembre-se disso. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece silencioso. Ele está cuidando de você.